a paz do Senhor. Estamos muito felizes, por estar fazendo mais um culto com vocês. Sejam bem-vindos desde já. Fiquem à vontade em suas casas. Que o Senhor ele possa estar presente conosco nessa noite, que o Senhor ele possa nos visitar. Ele possa visitar a cada lar que está nos assistindo, a cada lar que o convidar nessa noite. Então, eu quero te dizer desde já, convide o Senhor, peça a Ele que se faça presente na sua casa, convoque a presença do Senhor desde já na sua casa, na sua noite, em nome de Jesus. Vamos orar para estar iniciando o nosso culto, amém? Santo Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero primeiramente te agradecer, Deus, por mais uma oportunidade de estar falando contigo, Senhor, mais uma oportunidade, Pai, de estar cultuando a Ti, Senhor, junto com a Ellen, Senhor, junto com a Tua igreja, Pai. Eu quero te dizer, seja bem-vindo, Pai, se faça presente, Senhor, fique à vontade, Pai, em nosso meio, em nome de Jesus. Eu te oro, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que você possa visitar, Senhor, a cada irmão, Senhor, nosso que está nos assistindo, Senhor, a cada irmão, Senhor, que está cultuando junto conosco nesse momento, Pai, em nome de Jesus, que possamos sentir a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Fique à vontade, Senhor, tenha liberdade em nosso meio, Pai. Toma o primeiro lugar, Deus, nesse culto, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Quero ler para os irmãos o Salmo 1, que diz o seguinte: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Eu li o Salmo 1, versículos 1 e 2. Então, irmãos, que você possa guardar essa palavra no seu coração nessa noite, que você possa buscar o Senhor a cada vez mais, que a palavra do Senhor possa estar no seu coração, na sua mente, que a palavra do Senhor ela possa ser uma realidade na sua vida, que nós possamos aplicar a palavra do Senhor, a palavra que nós amamos, a palavra da vida, que é a palavra do nosso Rei, do nosso Mestre, que possamos aplicá-la na nossa vida a cada dia mais, amém, irmãos? E que possamos buscar o Senhor, que possamos buscar a presença dEle, o querer, a vontade do Senhor na nossa vida, porque a vontade, o querer dEle, os planos, os sonhos dEle são melhores, são maiores do que nós possamos imaginar, irmãos. Eu tenho planos para a minha vida, mas eu sei que os planos do Senhor, eles são muito maiores do que os meus, do que eu quero para mim. Eu sei que a vontade dele, ela é melhor que a minha, e eu sei que eu vou ser muito mais feliz fazendo o que o Senhor quer para minha vida do que o que eu quero. Amém? E que você possa ter essa certeza também, que a vontade do Senhor, os planos dele, os sonhos dele, são muito melhores que os nossos. Amém? Vamos adorar ao Senhor nesse momento, com esse louvor novamente, que diz que nós adoramos a Ele, que possamos adorar verdadeiramente o nome do Senhor nessa noite, amém? Eu entro no santo dos santos, por teu sangue posso entrar. Agir somente eu canto.
nossa adoração, o nosso louvor chegue até os ouvidos do Senhor. Amém, igreja? Continue adorando e exaltando o nome do Senhor conosco. Amém?
nesse momento de tribulação, né, de tempos difíceis, mas em todos os dias da nossa vida, que possamos clamar pela presença do Senhor, para que o Senhor cresça verdadeiramente em nossas vidas e que para o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer possa diminuir a cada dia, amém? Nós agradecemos a nossa oportunidade e passamos agora para o nosso irmão Tiago, que é o preletor dessa noite, amém? Fiquem na paz, igreja. Um beijo para vocês, amém? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui, irmãos. Geralmente eu apareço nos nossos cultos para trazer as informações, né? Dar informações, dar dicas de como nós combatermos essa pandemia. Mas hoje eu fiquei com medo de trazer uma reflexão para nossas vidas. Uma reflexão de Deus. É uma palavra para todos nós que estamos assistindo, que estamos ouvindo este culto. Não é? E eu queria estar iniciando esta palavra. Não sou pregador, mas devemos cumprir aquilo que Deus coloca, que determina em nossas vidas, não é? E o que a gente está lendo com os irmãos aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 16. Que diz assim: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Vamos estar orando agora para Deus estar abençoando esta palavra, que eu creio que Deus colocou no meu coração para eu estar transmitindo para a vida de todos os irmãos, amém? Santo Deus e eterno Pai, Deus amado, toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a Ti, ó Pai. Eu venho, Deus do céu, te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. E que da minha boca não venha sair, meu Pai, palavras vindas de mim, mas sim do Teu coração, Pai. Que essa palavra venha alcançar todos aqueles que estejam assistindo este culto aqui, Senhor Jesus, e que ela venha ser bênção na vida de todos. O Senhor vai estar abençoando todos aqueles que estejam assistindo esse culto, ó Pai, em qualquer momento que seja. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Já é sabido de todos que nós estamos vivendo essa doença que está assolando a vida de muitos, né? Que está devastando famílias, tirando o emprego das pessoas, fazendo pessoas passarem fome, né? Essa doença só não traz os sintomas clínicos dela, não é? Que é a falta de ar, febre, não é? Sintomas de uma gripe. Não, mas ela traz sintomas que não vêm no estado clínico. Quais são esses sintomas? A crise que está assolando todos os países, não é? Falta de emprego, fome, não é? Morte, não é? E neste momento, irmãos, nós temos que estar unidos em um propósito só, não é? Propósito esse que é olhar para Deus, clamar por Jesus, clamar por misericórdia, não é? A humanidade ela vem vivendo seus próprios sonhos e está esquecendo os sonhos de Deus para a vida de cada um, não é? E desde já quero estar agradecendo todos os irmãos que estão separando um momento do seu dia para estar participando deste culto, dos cultos que nós estamos fazendo, né, aos dias de domingo e aos dias de terça. E que Deus esteja abençoando, irmão, a vida de você, porque isso é bênção, né? Nós estamos passando por esse momento que o culto presencial não está podendo ser feito,
mas estamos nos esforçando na medida do possível, né, que nós podemos, para não estar deixando de cultuar em comunhão. Porque se existem pessoas assistindo esse culto ao vivo, e vão existir pessoas assistindo esse culto em um próximo momento, não é? E eu queria estar falando disso, irmãos, dos sonhos de Deus para nossas vidas. Eu queria estar contando a história de um rapaz que poderia ter sido parecido comigo, com você, com seu pai, com qualquer uma pessoa. Mas esse rapaz era um sonhador, não é? E além de tudo, esse rapaz, ele conhecia a sua história, né? Ele conhecia a sua origem. Ele não conhecia só o momento que ele vivia. Ele conhecia a história dele, a história do pai, né? Ele conhecia a história do avô dele, que foi uma pessoa que nasceu no meio de família, uma família idólatra, não é? Mas que Deus o chamou. Deus o escolheu de dentro da família dele, não é? E disse que ele seria pai de uma grande nação, não é? Ele conhecia a história do filho desse antepassado dele, do tataravô, que seria o bisavô, não é? Que também Deus, por um milagre, ele nasceu, a mãe dele era estéril, e ele veio ao mundo, e também Deus prometeu a ele que ele seria pai de duas grandes nações, não é? E ele conhecia a história do pai dele, a qual teve um irmão gêmeo, não é? E vivia apegado à barra da sua mãe. Até que chegou um momento da sua vida que ele teve que enganar o próprio irmão, enganar o próprio pai, não é? Pela sua primogenitura. Roubou a primogenitura do irmão dele, não é? Para isso ele teve que enganar o pai dele, não é? História essa que todos nós conhecemos, não é? E esse mesmo enganador, não é? Lá na frente foi enganado pelo seu sogro, pois ele teve que trabalhar o dobro que o sogro dele tinha prometido para ele conseguir ter a mão da filha em casamento. E ele conhecia essa história, irmãos. Além de conhecer essa história, ele vivenciou essa história, não é? Porque eu imagino que a mãe dele, em certos momentos, contava essa história para ele, não é? Explicou como foi o nascimento dele, como foi a história do pai, a batalha que o pai fez para conquistar a sua esposa, não é? E esse garoto, mais ou menos aos seus 17 anos, ele tem um sonho. Mas este sonho não foi um sonho que ele quis. Diferente como é um sonho, um desejo que nós temos, né? Na realidade, esse sonho foi um sonho que Deus colocou na vida dele. Porque nós sabemos que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, não é? E os sonhos de Deus são determinações, são propósitos, não é? E esse garoto tem um sonho que ele estava na beira de um rio com os seus irmãos atando feixes. E os feixes dos irmãos deles se prostravam diante dele, né? E por ingenuidade, por falta de sabedoria, ele conta esse sonho aos irmãos. E aí é que está o problema. Nós, irmãos, nós não podemos contar sonhos a pessoas que não sonham. Porque é uma grande dificuldade essas pessoas entenderem isso, né? Porque o máximo que você vai conseguir dessas pessoas é uma palavra de desânimo. Ih,
Não vai conseguir nada. Ele acha que vai chegar ali. Não vai chegar não. Olha a família dele. Olha a condição dele. Ela não vai conseguir mesmo. Porque são pessoas que não sonham. São pessoas que não conhecem o significado de sonhos. São pessoas que nunca viram sonhos se realizarem. Né? E sonhos de pessoa. Imaginem sonhos de Deus. Que são coisas mais impossíveis ainda. Que ao decorrer dessa história eu vou tentar explicar para os irmãos. E esse garoto logo depois também tem um outro sonho. Que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E neste sonho ele chega a contar ao pai dele. Que o pai dele até se espanta e fala: mas eu, sua mãe e seus irmãos vão se prostrar diante de você? Mas o pai dele guarda aquilo no coração. Diferente dos irmãos deles que já não gostavam dele. Por ele ser um filho da velhice do pai e o pai, erradamente, mas é a história, amava mais a ele. Por ele ser filho da sua amada. Ele trabalhou, 14 anos para ter ela. E os outros irmãos dele, os 11 irmãos dele, os 10 na realidade, irmãos dele, eram filhos irmãos por parte de pai. E não gostavam dele. O pai presenteou ele com uma túnica de mangas longas. E os irmãos tinham inveja dele. E ele chegou a contar o sonho dele para esses irmãos. E chega um momento que o pai fala assim. Os irmãos tinham ido pastorear as ovelhas. E o pai dele fala: meu querido, vai atrás dos seus irmãos porque eles não deram notícia ainda. Eu queria saber deles. E ele vai. E aí também, irmãos, nós temos que atentar para decisões, para ordens que podem afetar outras pessoas, porque eu creio que esse pai sabia que os irmãos não gostavam dele. E como é que esse pai manda o filho atrás desses irmãos, sabendo que os irmãos não gostavam dele? Todos aqueles irmãos que eram muito mais velhos que ele tinha 17 anos, mais ou menos nessa época. Não é? Mas temos que cuidar por decisões, por ordens, por palavras que nós proferimos a outras pessoas, por ordens que damos, que muitas vezes em um trabalho, dentro de casa, um marido, uma esposa, um trabalho, um chefe, ele dá ordens a pessoas, o pastor, ele dá ordem a uma pessoa, o irmão, ele dá ordem a um irmão, dá um conselho, dá uma palavra, que ele acha que é o certo. Mas ele tem que saber identificar tudo. Como é que eu vou mandar aquele irmão fazer aquilo que eu sei que ele não tem a capacidade de fazer? Como é que eu vou mandar minha filha naquele lugar que a passagem é perigosa? Como é que eu vou mandar fazer aquilo que eu sei que aquela pessoa vai correr um risco? Não é? Então nós temos que ter prudência, nós temos que ter sabedoria na hora de tomar certas decisões nas nossas vidas, não é? Mas aquele garoto vai atrás dos irmãos e não encontra os irmãos naquele local. Recebe uma informação de outra pessoa que os irmãos estão em outro local. E chegando lá, já ainda um pouco distante, os irmãos olham aquele garoto vindo e arquitetam matar o seu próprio irmão. E houve aquela discussão entre eles: faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E eles decidem jogar o menino no poço. Jogando naquele poço, eles passam a noite ali,
tentando descobrir o que eles vão fazer com aquele menino. E eles veem uma caravana de ismaelitas, vendedores de escravos, né? E decidem vender esse irmão, né? E eles vendem esse irmão. Aí está outro ponto que eu queria estar falando com todos vocês. Que muitas das vezes as pessoas deixam os traumas da sua vida abafarem os seus sonhos. Esse garoto passou por um trauma. Ele foi pego pelos próprios irmãos, aqueles que pelo contrário deviam defendê-lo, né? Mas são pegos por ele. Aqueles que também tentam arquitetar sua própria morte, tentam assassinar o irmão. Olha a carga de trauma que esse garoto estava recebendo. E ele ainda é vendido como escravo. Se isso fosse nos dias de hoje, esse menino ia ser um revoltado da vida. Esse menino não ia querer mais olhar para a cara dos irmãos. Esse menino ia estar para a vida do crime, né? Esse menino ia entrar para a vida das drogas. Mas não esse menino. Esse menino que conhecia a sua história e não o momento que vivia. Né? E é isso que nós temos que saber. Todas as pessoas que te olham não sabem a tua história. A única pessoa que sabe a tua história é você e os mais próximos. E Deus. Né? Então essas pessoas te julgam pelo momento. Olha o carrão que aquele camarada tem ali. É muito dinheiro que ele tem, mas não sabe as parcelas do carro, que é o sufoco de você pagar. Olha aquele casarão que aquela mulher tem, mas não sabe o sufoco da tua história que foi para conseguir aquela tua casa. Né? Olha a família que ele tem, olha os filhos, isso, aquilo, outro, não sei o que. Esse é filho de papai, isso. Eles só vão olhar o teu momento. Você conhece a tua história. E você não pode deixar os traumas da tua vida abafarem os teus sonhos. Porque eu tenho certeza que você tem sonhos no coração de Deus na tua vida. Né? Todos nós temos sonhos que vêm de Deus para nossas vidas. Só que existe um trilhar de um caminho até a concretização deste sonho. E é quando esse sonho se concretiza que nós vamos reconhecer que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? E esse garoto, ele é vendido, vai trabalhar de escravo na casa de um egípcio, e lá Deus abençoa ele. E as bênçãos que caem sobre ele refletem na vida do seu mestre. Né? Que o mestre vê que tudo que ele toca prospera. Tudo que ele toca prospera. E o mestre dele vê que Deus é na vida dele. Né? Até que, e como na história de todos, existem tentações. Existem provas, né? Existem dificuldades. E a dificuldade bate, mais uma vez, na porta dele, né? A esposa do mestre dele tenta seduzi-lo, né? Tenta fazer com que ele se deitasse com ela, mas ele resiste. Neste momento eu creio que ele começa a lembrar da história dele. Lembrar da história do pai. Lembrar de que quem era o Deus que os pais deles tinham ensinado para ele. Quem era o Deus ao qual ele servia. E ele resiste a essa tentação. Né? Mas mesmo assim ele vai parar no cárcere. Ele sai daquela casa e vai para um cárcere, pois a senhora daquela casa levanta um falso contra ele. E ele vai preso. Só que mesmo assim, irmãos, na prisão, ele se destaca. E o chefe daquela prisão deixa ele dirigir aquela prisão.
E mesmo dentro da prisão, ele faz Deus resplandecer na vida dele, né? Até o momento que são presas 2 pessoas, muito próximas ao faraó, o copeiro e o padeiro. E essas 2 pessoas têm sonhos. E não sabiam o significado desses sonhos. Né? Mas este jovem, ouvindo, falou para eles, ó, eu posso contar o significado desse sonho para vocês. Ele dá o significado do sonho do copeiro, diz que ele ia ser restituído, né? O significado do sonho dele era que ele ia ser restituído ao trabalho dele. E ele ainda pede, quando você for restituído, você lembra de mim lá, para eu sair desse cárcere aqui. Ele ainda vivia na prisão, mesmo dirigindo aquela prisão, mas ele era um preso, vivia na prisão. Né? E o sonho do padeiro também. Ele dá o significado. Infelizmente o significado do padeiro não foi um significado bom. Mostrava que o padeiro iria morrer. Né? Mas foi o seu significado da parte de Deus. E quando aquele copeiro é restituído, ele esquece desse garoto. E ele ainda vive 2 anos dentro da prisão. Até chegar o momento que o próprio faraó, ele tem um sonho, na realidade 2, e reúne todos aqueles que poderiam dar o significado para esse sonho para ele. E nenhum deles consegue. E aquilo está intrigando ele, tirando a paz, tirando o sono. Até que o copeiro se lembra desse garoto naquela prisão. Aí fala, faraó, quando eu estava preso, teve um hebreu lá na prisão que eu tive um sonho e ele conseguiu falar o significado deste sonho. E se realizou. O que ele contou aconteceu. Então Faraó de imediato manda trazer esse jovem para ele, não é? E pegam esse jovem, fazem a barba, se arrumam, porque ele não podia se apresentar, não ir à presença de Faraó do jeito que ele estava, e levam ele para Faraó. E ele conta, e Faraó conta o sonho para ele. O sonho do Faraó, na realidade, que eram 2, tinham só um significado. Faraó sonhou que estava na beira do rio e subiam 7 vacas gordas, maravilhosas. E detrás delas subiam mais 7 magras, e as magras comiam as gordas. E no outro sonho, em uma plantação de milho, surgiam 7 espigas de milhos grandes, bonitas. E logo após elas subiam, nasciam, né? Cresciam 7 espigas de milho mirradas, secas, queimadas do sol e do vento. E as secas comiam as bonitas. E esse jovem, escutando isso, não se exaltou, mostrou para eles que tinha um significado, mas que Deus tinha revelado para ele. E conta o significado para Faraó. Faraó, o significado, os 2 sonhos são um só. E o significado é um só. Há de vir 7 anos de fartura, e logo após esses 7 anos, 7 anos de fome. E o faraó tem que se preparar. O faraó tem que levantar uma pessoa que saiba administrar e nos 7 anos de fartura consiga juntar e guardar para os 7 anos de fome. E Faraó, no devido momento, vai e fala que no reino dele não tinha pessoa melhor para fazer isso, se não fosse esse jovem. E esse jovem se torna governador do Egito. De irmão odiado. De ser vendido, ser escravo e ser preso a governador do Egito, que era uma das maiores potências, ou quem sabe a maior potência da época, né? Ele se tornou o segundo no poder daquele reino.
E aí está, irmãos. Essa história é maravilhosa. Todos sabem, né? De quem é essa história? Nós estamos falando de José. José, o sonhador. Não é? Que eu parei para pensar quando eu estava lendo isso, essa passagem, né? Porque o segundo sonho de José foi o sol, a lua e as estrelas se prostrando, não é? Perante ele. Porque na realidade, na história, quem se prostra são os irmãos. Né? O pai não chega a se prostrar. E nem a mãe, porque nessa época a mãe já tinha morrido. Ela morre no nascimento de Benjamim. Mas por que o sol e a lua? Né? O sol e a lua. E o pai até acha, né? Porém, eu, a tua mãe e teus irmãos irão se prostrar perante você. Mas na realidade, aquele sonho já estava contando o futuro de José, o que ele ia ser. Né? E eu queria voltar ao versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 16. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Nós sabemos que são esses dois luzeiros, são o sol e a lua, para governar. E ali estava o significado dos sonhos de José. E ele nasceu para governar. Mas quem olhar para aquele momento dele, ele no trono, no seu trono, né? Porque com certeza ele teria um trono, que a única coisa que separava ele de Faraó era o trono de Faraó. Podiam olhar assim, ó, um sortudo. Deu sorte aí, ó. Falou que achou pro sonho de Faraó. Fez a macumba dele lá. Fez a feitiçaria dele lá pra falar o significado do sonho. E tá aí governando, sortudo. Olhando só para o momento, né? Mas você, irmãos, nunca esqueça da sua história. Em qualquer momento que você passar de dificuldade, não deixe de ficar olhando para o seu momento. Olhe para a sua história. Olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida. Olhe para os sonhos que Deus tem para você. Olhe para os sonhos que Deus botaram no coração de Deus para a sua vida. Porque dificuldades você vai ter. Problemas você vai ter. Você vai ter que ultrapassar bastantes obstáculos. E o obstáculo no momento agora é esta doença. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Quantos sonhos essa doença está ceifando? Quantas histórias essa doença está findando? Por momentos. Porque essa doença vai ser momentos. Ela vai passar. Né? Mas ela está findando o sonho de muitas pessoas e histórias. Mas nós temos que se apegar àquela palavra que fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. José passou por problemas, por dificuldades, mas tudo cooperou para o bem dele. Tudo cooperou para o bem da vida dele. Porque Deus estava com ele. Né? Ele estava vivendo o sonho de Deus para a vida dele. E ele se apegou àquele sonho. Ele não caiu em tentação. Ele resistiu. Ele não teve ódio de seus irmãos. Não é? E ele perdoou os seus irmãos de coração. A palavra vai nos mostrar, depois que você tiver mais um tempinho, você lê essa história toda de José, você vai ver que ele perdoa os irmãos dele. Mesmo que os irmãos não acreditassem que ele tinha perdoado, mas ele perdoou. Entendeu? E o mais incrível da história de José, não sei se os irmãos já tinham prestado atenção. José é o sonhador. Mas ele nasce de um sonho. O sonho qual? Da mãe dele, que sonhava em ter filhos. Que chega ao ponto de falar: dai-me filhos, senão eu morro. E ela tinha um sonho tremendo de ter filhos. E ele nasce de um sonho. Ele é o primeiro filho
Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho para a vida, para nossas vidas. Que você não deixe essa doença, que você não deixe os problemas, que você não deixe as dificuldades que virão e estão aí abafarem ou traumatizarem os seus sonhos, porque os seus sonhos vão se concretizar, os sonhos de Deus na tua vida vão se realizar para a honra e a glória de Deus. Ter dificuldades ou ter problemas, mas tenha no coração a palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida de todos nós, que o Senhor esteja abençoando a vida dos pastores, dos governadores desse país, daqueles que têm o poder da caneta na mão, de ajudar, não é, a humanidade. E que Deus venha ser o centro da nossa vida. E que Deus venha ser a luz que ilumina o nosso dia a dia. Que Deus venha ser a bússola para apontar o caminho certo que nós devemos caminhar, irmãos. Que nós estejamos unidos nesse momento, em uma só voz, em um só coração, em uma só alma, em um só espírito, em uma só oração. Que os irmãos fiquem em paz, confiando na palavra de Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.